Boa tarde, professora e colegas de turma. Eu sou a Isabela. Esse vídeo foi realizado por discentes do curso de Bacharelado em Administração da Universidade Federal de São Carlos, do campus de Lagoa do Sino. Ele tem como objetivo explicar os tipos de coletas de dados realizadas numa entrevista, além de trazer um exemplo referente à área de administração. O vídeo tem finalidades acadêmicas e corresponde a um trabalho do Mesoconteúdo Metodologia Científica 1, do eixo AOA2, ministrado pela docente Ilka de Oliveira Mota. Aqui está a agenda com os tópicos que pretendemos apresentar no trabalho. São eles: 1. Introdução. 2. Análise e interpretação dos dados. 3. Entrevista e seus tipos. 4. Observação. 5. Questões abertas, fechadas e dependentes. 6. Exemplo na área de administração. E 7. Comitê de Ética em Pesquisa UFSCar. A coleta de dados é feita a partir da manipulação de determinadas condições, além da observação dos efeitos produzidos. Essas funções podem ser realizadas pelo pesquisador das mais diversas maneiras, e a mais simples delas consiste na emissão de alguma mensagem oral ou visual a um grupo de pessoas, fazendo posteriormente o registro de seu comportamento a partir de anotações. Com o passar do tempo e com frequência cada vez maior, a pesquisa acaba se tornando dependente de recursos mecânicos, elétricos ou eletrônicos. Os tipos de aparelhos usados para coleta de dados são diversos, como espelhos, gravadores de som, câmeras, celulares, entre vários outros. Os tipos de coletas de dados variam de acordo com o tipo de pesquisa que o pesquisador fará. Será utilizada a maneira que for mais prática e útil para o pesquisador, dependendo do que ele julga ser necessário e das condições que ele tem para coletar os dados naquele momento. Em pesquisas exploratórias e pesquisas descritivas, por exemplo, o pesquisador utilizará a entrevista para coletar os dados. Já em pesquisa de campo, podem ser utilizados diversos tipos de pesquisa para coletar os dados, como o ex post facto, pesquisação e pesquisa participante, por exemplo. Aqui estão alguns tipos de coleta de dados, sendo eles levantamento bibliográfico, entrevistas, questionários, escalas, investigações e pesquisas. Na pesquisa, geralmente é usada a análise estatística. O desenvolvimento de técnicas voltadas mais para o lado da estatística tem sido mais notável, e a sua aplicação na pesquisa é tão adequada que não pode deixar de utilizá-las no processo de análise de dados. Como o procedimento básico, há o teste de diferença entre as médias, utilizando então um teste estatístico a fim de indicar a diferença entre as médias dos grupos analisados e se essa diferença é significativa e qual delas seria superior a todas as outras. Mesmo assim, pode ser que a quantidade de informações que se tem disponibilidade não seja suficiente para ter algum tipo de conclusão, podendo não se saber se a diferença entre as duas médias é significativa, nem ter certeza de que os resultados não aconteceriam devido ao acaso. A estatística tem inúmeros testes de significância, e a utilização de cada um deles depende de conhecimentos prévios acerca da extensão, distribuição e qualidade dos dados. Por isso, é necessário que todo o processo de análise estatística seja bem planejado antes de conduzir o experimento. O pesquisador precisa recorrer a obras que abordam em específico a utilização de testes estatísticos na pesquisa. Somente a estatística não possibilita a interpretação dos resultados, porque existe fundamentação teórica. O pesquisador deve saber fazer o vínculo entre os resultados obtidos empiricamente e as teorias que possibilitam a generalização dos resultados obtidos. Agora nós vamos falar sobre a entrevista e a observação. Eu me chamo Maria Vitória e vou dar continuidade à apresentação. Bom, de acordo com Gil 2008, a entrevista é um meio de interação social, no qual o entrevistador fará uma série de perguntas ao entrevistado com o objetivo de levantar dados para compor sua investigação. É um meio muito utilizado no campo das ciências sociais, com o objetivo de diagnosticar as adversidades humanas, de aprofundar o entendimento quanto ao comportamento humano. A entrevista possui algumas vantagens e algumas limitações.
Por vantagens, podemos dizer que ela permite um maior entendimento de determinado assunto, sendo que é mais aceita por parte dos entrevistados, que não precisam ser alfabetizados. Além disso, é possível interpretar a expressão corporal dos entrevistados, garantindo assim uma maior compreensão sobre o assunto. Porém, ela também possui algumas limitações, se tratando da falta de estímulo dos entrevistados no fornecimento das respostas, que também podem ser falsas. E outro fator que pode ser limitante é a impessoalidade do entrevistador ao interpretar as respostas. Existem alguns tipos de entrevistas, de acordo com Gil, em 2008. Existe a entrevista informal, que traz uma visão mais geral do tema. É uma espécie de conversa, de diálogo entre o entrevistado e o entrevistador, sendo menos estruturada. Temos também a focalizada, que procura focar em um tema específico para seu desenvolvimento. Um outro tipo é a entrevista por pautas. Podemos dizer que é semi-estruturada, pois ela possui alguns pontos elencados, alguns pontos a serem tratados com o entrevistado. E também tem a entrevista estruturada, que possui algumas perguntas fixas, garantindo assim que as respostas sejam mais similares, mais padronizadas. Possui uma espécie de roteiro a ser seguido. A entrevista pode ser realizada por telefone, que é um meio mais econômico e mais flexível, porém não permite analisar a expressão corporal do entrevistado, como na entrevista face a face. Mas independente da forma em que a entrevista é realizada, é necessário que o entrevistador saiba conduzi-la com dinamismo. Ainda de acordo com Gil 2008, a observação é um método fundamental para a realização de uma pesquisa. Os sentidos são utilizados para a observação de determinado fato, porém, ela também não garante resultados tão concretos, porque as pessoas, ao se sentirem observadas, podem alterar o seu comportamento, e assim o investigador pode obter resultados errôneos. De toda forma, o investigador precisa primeiro estabelecer uma amostra, pois não é possível observar o todo. A observação ela pode ser registrada de forma escrita, por imagens ou por gravação. A observação pode receber 3 tipos de classificação. Primeiro, ela pode ser simples, quando o observador é alheio à realidade, ele é como se fosse um espectador dela. Também pode ser participante, quando o observador está inserido no meio. Ele precisa estar presente no meio para se chegar ao conhecimento. E ela também pode ser sistemática, que é mais estruturada. Existe um plano a ser seguido para executar a observação. Oi, eu sou a Daiane e vou falar sobre a forma das questões. A forma das questões podem ser definidas em 3 tipos: questões fechadas, questões abertas e questões dependentes. Nas questões abertas, os respondentes dão a sua própria resposta. Esse tipo de questão possibilita uma ampla liberdade para as respostas, mas nem sempre as respostas oferecidas são relevantes para as intenções do pesquisador e há também dificuldades para a sua tabulação. Questões abertas devem ser evitadas e, quando são elaborados esses tipos de questões, o entrevistador deve anotar as respostas, e como o tempo geralmente é restrito, é alta a probabilidade de ocorrer uma mudança no significado e na ênfase entre o que o entrevistado diz e o que o entrevistador registra. Nas questões fechadas, pede-se aos respondentes para que escolham uma alternativa dentre as que são apresentadas numa lista. As questões fechadas são o mais comuns de serem usadas, pois garantem uma melhor regularidade nas respostas e podem ser facilmente processadas. Porém, envolve o risco de não conterem todas as opções relevantes para o entrevistado.
A maioria dos questionários contém questões fechadas e a sua eficácia, em grande parte, se dá às alternativas dadas em cada questão. Por isso, é preciso a observância de uma série de requisitos antes da elaboração dessas questões. Já as questões dependentes dependem da resposta dada a uma questão anterior. A partir daí, o investigado passará a responder uma ou outra pergunta, havendo perguntas que apenas serão respondidas se uma anterior tiver determinada resposta. Há vários formatos de questões dependentes. Pode ser, após cada alternativa, escrever o procedimento a ser seguido ou apresentar as questões dependentes em caixas recuadas no questionário. Oi, gente, meu nome é Maria Paula e eu vou falar um exemplo na área de administração, né? O artigo escolhido foi Vozes da Diversidade, um estudo sobre as experiências de inclusão de gestores e PCDs em 5 empresas paulistas. Então, por que está na área de administração? Porque é toda essa questão organizacional, né, de ajudar os PCDs a se sentirem incluídos e ensinar as outras pessoas a importância de se ter uma pessoa assim no serviço, né? Então, o artigo estudou 5 empresas paulistas, um banco nacional privado, um banco multinacional, um banco nacional, uma empresa de mercado editorial e uma organização pública do setor de transporte. É importante ressaltar que, como são empresas diferentes, elas também estão em níveis diferentes sobre a inclusão dos PCDs, né? Então, com o roteiro semi-estruturado, perguntas foram feitas para os gestores e para as pessoas com PCD, e é possível concluir e afirmar que o papel dos gestores transita entre a função de acolher, minimizar os conflitos, facilitar e promover o desenvolvimento intelectual e profissional da PCD. E é isso, obrigada. Oi, tudo bem? Meu nome é João Curvelo e agora a gente vai falar um pouco mais do CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. A UFSCar tem o próprio CEP, mas na verdade o CEP foi sancionado pelo CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde. E todo CEP tem que ter um caráter público e educativo. Ele tem que ser acessível e transparente, para que as pessoas saibam como ocorrem as coisas. O principal objetivo desses comitês de ética é proteger esses participantes da pesquisa. Então, além de estar criando uma boa conduta para que os pesquisadores estejam fazendo as coisas da maneira certa e que não venha a ter nenhuma parte prejudicial no resultado da pesquisa, também apura as irregularidades da questão de quem participa, né? O Brasil é um dos países que mais tem legislação rígida sobre as pesquisas envolvendo seres humanos. É tão rígido que na hora de enviar sua pesquisa, até os instrumentos como o roteiro de entrevista ou ficha de avaliação clínica têm que ser enviados. Tudo isso daí é um procedimento que garante que a avaliação seja eticamente adequada, sem risco de constrangimento ao participante da pesquisa ou risco de garantir a sigilo e privacidade do participante. É muito interessante a gente entender que tudo isso daí comunica com a qualidade das coisas que são criadas aqui dentro. A legislação ela pode ser extensa, mas ela é muito válida. E dentro da UFSCar, ela é bem regulamentada. Óbvio que, como é nacional, é uma questão prática que não pode perder em ambiente nenhum. E aqui dentro, no nosso CEP, por exemplo, a gente tem geralmente um prazo de 40 dias para entrega de pesquisa, que é bastante ágil e facilita bastante a vida dos pesquisadores. Essas foram as obras utilizadas como bibliografia para o trabalho. Por fim, queremos agradecer pela atenção de vocês, professora Ilka e demais colegas de sala. Nós somos Daiane Cristina Meira dos Santos, Isabela Dorigatti Neri, João Pedro Pereira Curvelo, Maria Paula Fernandes Dias Soares e Maria Vitória Rochel.